Olá, seja bem-vindo à nossa 7ª aula dos continuados em matemática. Eu sou a professora Mariane Souza, sou licenciada em matemática e mestra e doutoranda em educação matemática. Aqui na nossa aula de hoje está também a professora Genay. Eu sou a professora Genay, sou formada em física e tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado em astronomia. Hoje nossa aula será sobre polinômios e produtos notáveis. Vamos aos objetivos da nossa aula. Vamos para os slides. Bom, os objetivos da nossa aula de hoje são, primeiro, definir o conceito de polinômios. É a primeira coisa que nós faremos. Depois, nós falaremos sobre algumas operações com polinômios, como, por exemplo, soma, subtração e multiplicação. Também falaremos neste tema. E o próximo objetivo é apresentar algebricamente e geometricamente os importantes produtos notáveis. E, por fim, vamos resolver algumas situações envolvendo o conceito de produtos notáveis. Então, a professora Genay acabou de apresentar os objetivos da nossa aula. Então, para começar, iremos apresentar uma definição para introduzir o conceito de polinômios. Então, acompanhe nos slides. É uma expressão que pode ser escrita com um termo. Da seguinte forma, então veja que é um exemplo de como ele pode estar escrito algebricamente. A, x elevado a n, vezes y elevado a m, z elevado a t, e assim infinitamente. Ou ainda como uma soma de termos. Aqui nós entendemos também como uma soma, como também uma subtração, tá? Por exemplo, da forma a x elevado a n mais y elevado a m e assim por diante. Aqui poderia ter mais termos. O a, também tanto assim como o n, o m e o t, eles são constantes, ou seja, são os números naturais nossos. Já o y, z e o t e qualquer outra letra que iremos adotar aqui são chamadas variáveis. E ainda temos que nós podemos definir assim: quando tem um termo só, recebe o nome de monômio. Mono, um termo. Dois termos refere-se a um binômio, bi, dois. Com três termos, um trinômio. E assim sucessivamente, né? Então, quanto mais termos, a gente vai ter um polinômio acima de 3. Monômio, binômio, trinômio são conhecidos genericamente como polinômios. Então, para entender o que é realmente um polinômio, a gente começar a entender o que de início é um monômio. Então, agora a gente vai entender, definir. A gente já sabe que o monômio é um termo. Mas como é esse termo? Como a gente pode apresentar ele? Como ele tem sua característica? Então, acompanhe nos slides com relação aos monômios. O monômio é toda expressão algébrica representada apenas por um termo. Esse pode ser um numeral ou um numeral com uma parte literal. A parte literal aqui são as nossas variáveis, tá? São as nossas letras. Então, veja aqui alguns exemplos de monômio. 14u ao cubo v. Então, aqui nós temos o numeral e a parte literal, ou seja, as nossas variáveis. Temos aqui as variáveis. O é 8x, que é o nosso aqui, novamente, numeral com a parte literal. E temos esse outro exemplo aqui, 31 décimos a ao quadrado b ao cubo. Então, esses aqui são alguns exemplos do que são monômios. Então, esse conceito importante que vai ajudar nós a entendermos o que são os polinômios. Quando estudamos monômios, a gente vai ver também uma parte no que se refere à semelhança de monômios. Por quê? Porque vai ajudar a gente no estudo das operações, quando estivermos vendo lá a operação de polinômio. Então, para a gente entender também o que seria um binômio, um trinômio, até mesmo, como eu falei genericamente, um polinômio, temos que entender o que são monômios semelhantes. Então, a gente vai lendo naquela palavra mesmo. O que é semelhante? É o que é parecido, certo? Então,
Vamos ao quadro agora, saber um pouquinho mais a respeito de monômios semelhantes. Monômios semelhantes quando apresentam a mesma parte literal, ou seja, a mesma parte da variável, as mesmas variáveis. Então, eles são chamados de monômios semelhantes. Então, vamos analisar os seguintes monômios. Então, veja, aqui nós temos 4y ao quadrado, 5 décimos y ao cubo, 2 sétimos y ao quadrado, 12xy ao quadrado. Nós temos que analisar quais são as mesmas partes literal. A mesma parte literal, por exemplo, aqui analisando, vai ser em quais? Aqui temos y ao quadrado, aqui não tem y ao quadrado, então esses dois não são semelhantes. Aqui tem y ao quadrado, mas também tem o x, então quer dizer que ele não é semelhante. E aqui nós temos y ao quadrado. Então, os monômios semelhantes são 4y ao quadrado e 2 sétimos y ao quadrado. Então, veja, para ter uma parte, dizer que é semelhante, a parte literal, ou seja, lá as nossas variáveis devem ser iguais. Veja que ali nós tínhamos um y ao quadrado, mas também tinha um x no exemplo. Então, quer dizer que a parte literal não era igual às outras que só tinha y ao quadrado. Então, para ser semelhante, tem que ter a mesma parte. Não importa a ordem, mas tem que ser a mesma, tá? Então, agora, pensando nessa questão, a gente apresenta a você a seguinte questão para reflexão. Acompanhe. Os monômios 23b ao quadrado a ao cubo c e 18a ao cubo c b ao quadrado são semelhantes? Por quê? Então, reflita sobre essa questão, analise e veja se eles têm as mesmas partes literais. Logo, nós retornamos para discutir essa questão. Então, estamos de volta com a nossa questão para reflexão, com relação a monômios semelhantes. Então, vamos ao quadro. Pergunta se são dados dois monômios, nós queremos saber se eles são semelhantes ou não. Lembrando que na parte de semelhança de monômios, a parte numeral não importa. Então, aqui eu tenho 23, aqui tem 18, não é isso que vai me dizer se ele é semelhante ou não. Bom, voltando, a gente tem que ver a parte literal. Então, vamos começar com o b. Aqui eu tenho b ao quadrado, vou procurar b ao quadrado nesse próximo monômio. Oba, eu tenho os dois. Então, para b, eu tenho ok. Vamos ao a ao cubo. Nesse primeiro monômio eu tenho a ao cubo e nesse segundo eu também tenho a ao cubo. Então, para o a eu também tenho a mesma potência. O próximo é o c. O c está elevado a 1 no primeiro monômio e aqui também no segundo o c está elevado a 1. Ok. Posso dizer que eles são semelhantes? Bom, primeiro vamos ver aqui, eu tenho somente 3 variáveis e neste também só 3 variáveis. E vimos que essas variáveis têm as mesmas potências, portanto, eles são semelhantes. Agora, nós vamos entrar em binômios. Vamos ao quadro.
Com relação aos binômios, como o próprio nome diz, bi, eu tenho dois monômios. E esses monômios, eles estão ligados pela operação de adição ou pela operação de subtração. Só que veja bem o que está escrito aqui. Esses dois monômios, eles não podem ser semelhantes. Então, vamos aos exemplos. Aqui eu tenho duas variáveis, U mais V. Então, dois monômios, né? Monômio U, monômio V. E aqui também eu tenho 2 7/3 de x e o 4y ao quadrado. Os dois monômios não são semelhantes. Portanto, eu tenho um binômio. Mas lembrando que não importa se é um monômio, se é um binômio ou um trinômio, todos eles podem ser chamados de polinômio. Bom, então agora vamos à definição de polinômio. Voltemos aos slides. O que são os polinômios? Então, são expressões algébricas formadas por adições ou, né? Pode ter os dois, subtrações de monômios. Então, vamos aos exemplos. Aqui eu tenho dois monômios ligados, seria um binômio, que também é chamado de polinômio. Aqui eu tenho a soma de três monômios, seria um trinômio, que também é chamado de polinômio. Notem que os monômios não são semelhantes. E aqui eu tenho 4 monômios somados e subtraídos. Olha lá, ó. Aqui eu tenho soma, aqui subtração e aqui soma. Então, eu tenho um polinômio. Então, esses são os polinômios. Daqui para frente, não falaremos mais se é um monômio, se é um binômio, se é um trinômio. Falaremos de polinômios. E uma coisa muito importante nos polinômios é você saber qual é o grau deste polinômio. Então, vamos ver como se encontra o grau de um polinômio. Vamos aos slides novamente. Para se saber o grau do polinômio, eu preciso primeiro analisar os graus dos termos individuais, que são os monômios, né? Depois que eu fizer isso, o grau do polinômio vai ser o maior dos graus dos termos individuais. Então, vamos começar com o 4x² y². Grau de polinômio está correlacionado com a variável. Então, vamos lá. Eu tenho um x elevado à quarta e tenho um y elevado à primeira, não é isso? X elevado à quarta, y elevado à primeira. O que eu faço? Eu somo para saber qual é o grau deste meu monômio. Então, este meu monômio é de quinto grau, porque 4 mais 1 é igual a 5. Vamos ao segundo. Aqui eu tenho x elevado ao quadrado e y elevado à quarta. O que eu faço? 2 mais 4, que são os expoentes de x e de y. Somando sexto grau. Então, este monômio 20x² y² é um monômio de sexto grau. Vamos para o último. Aqui o x está elevado a 1 e o y também está elevado a 1. Então, 1 mais 1, 2. Então, este é um monômio, um termo de segundo grau. Agora, do polinômio, qual é o maior grau? Sexto grau. Então, este é um polinômio de sexto grau. Então, para saber qual é o grau de um polinômio, eu tenho que analisar o grau de cada termo e aí verificar qual é o maior. Novamente, quando eu vou procurar o grau de um termo, eu analiso os expoentes das variáveis, somente isso. Uma observação importante, vamos aos slides.
Quando eu tenho um polinômio de uma variável só, por exemplo, o x, a gente escreve ele na ordem decrescente. Isso é chamado de maneira padrão. Por exemplo, um de segundo grau começa com a parte de grau 2, depois vem a parte de grau 1 e depois vem a parte que a gente chama de grau 0. Por quê? Porque aqui você poderia ver que tem um x elevado a 0. E todo número elevado a 0, exceto o 0, é igual a 1. Por isso que a gente não coloca quando só tem a constante, a parte numeral, porque a variável está elevado a 0 e, novamente, todo número elevado a 0 é 1, exceto o 0. Bom, agora vamos propor mais uma questão para reflexão. Vamos para os slides. Qual deve ser o valor do expoente n para que o polinômio dado, pode ver que aqui eu tenho um n, tenha grau 14. Então, vamos dar um instantinho para vocês pensarem e postarem alguma consideração no nosso chat e voltamos daqui a pouquinho. Então, agora a gente vai analisar essa situação para ver qual deve ser o valor do n para que aquele polinômio tenha grau 14. Então, acompanha no quadro. Então, nós temos o seguinte polinômio, né? Então, a gente vai analisar qual que é o seu... Para ter grau 14, então a gente tem que analisar este daqui, que pede o valor do n. Se a gente for analisar, aqui tem grau 12, aqui tem grau 1 e aqui tem grau 0. Então, e aqui? Aqui eu tenho 2 mais 2... mais n. Eu quero que chegue no 14. Para chegar no 14, tem 2 mais 2, 4. Para chegar no 14, o n tem que ser igual a 10 para ter o grau 14, nosso polinômio. Então, veja ali, só foi uma parte de uma adição, analisar, foi enviada a contribuição. Obrigado por enviar sua contribuição, dizendo que o n é igual a 10. Como a gente acabou de ver, realmente o n é igual a 10. Então, era só para ver como a gente chegaria nesse grau, né? Que a gente sabe que o grau, analisando, cada um vê qual que é o maior grau, nossos monômios que fazem parte do nosso polinômio. Agora, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Vamos ver um pouco das operações com os polinômios. Inicialmente, vendo a adição e a subtração. Então, acompanhe no quadro. A soma, que é o resultado da adição, ou a diferença, o resultado da subtração de 2 ou mais polinômios, é obtido por combinação de termos semelhantes. Como assim termos semelhantes? Então, vamos ver um exemplo para entender um pouco melhor essa situação. Aqui são apresentados dois polinômios, o polinômio A e B. E pede para ser encontrado o polinômio A mais B, que é uma adição, e depois uma subtração, B menos A. Então, vamos fazer primeiro a adição. Veja que aqui nós colocamos a adição de polinômios na sua forma que a gente está acostumado a fazer, por exemplo, uma adição, 2 mais 3. Nós colocamos ele
dessa forma. Então, a gente vai analisar, veja que aqui a gente também colocou ele só termo semelhante embaixo de termo semelhante. Então, essa é a análise que a gente vai fazer. O que são termos semelhantes mesmo? É o que apresenta a mesma parte literal. A ao quadrado, A ao quadrado. A. E aqui não tem. E o A ao cubo? Tem parte semelhante? Não tem. Por isso aqui vai ser um 0, certo? Então, agora vamos fazer a adição. A ao cubo. Tem A ao cubo aqui? Não tem. Então, 1 mais 0, A ao cubo. Que aqui é o 1, certo? O 1 a gente não precisa colocar, porque ele é um elemento neutro da multiplicação. Agora aqui, vamos fazer uma adição. Como aqui nós temos um valor negativo, eu vou colocar entre parênteses que a gente vai fazer separado. 3 mais com menos 1 quarto de A ao quadrado. Aqui nós temos já os denominadores iguais, a gente pode fazer direto, como a gente já viu lá na nossa aula 1, quando a gente viu o estudo de frações. Quando tem base igual, tem um denominador igual, a gente vai fazer a operação direto. 5 mais 1, 3. Então, mais 3 meios de A. 1 mais 8, 9. Então, a gente já pode fazer algumas operações direto quando a gente já tem o mesmo valor. Mas por que a gente não fez essa? Porque os denominadores são diferentes. Então, aqui nós teremos A ao cubo. Nessa parte aqui, nós temos que fazer o uso do MMC. O MMC entre 4 e 1, porque todo número pode ser escrito como uma fração com o denominador 1, é 4. 4 divididos por 1, 4 vezes 3, 12. Menos 1 A ao quadrado. Mas, aqui era 6, né? 5 mais 1, 6. A professora já estava com o resultado direto. 6 divididos por 2, 3. 3A. Mais 9. Agora, qual vai ser a resposta da adição desses dois polinômios? Vai ser A ao cubo mais 11 quartos. Veja que a gente não pode simplificar 11 quartos, então é uma fração redutível. A ao quadrado mais 3A mais 9. Então, essa é a adição. Veja que a gente sempre combinou monômios semelhantes. A ao quadrado com A ao quadrado, A com A, numeral com numeral, e A ao cubo não tinha. E agora a subtração, como a gente vai fazer? A subtração, a gente tem que se atentar ao jogo de sinal. Aqui vai estar interferindo. A gente coloca, para facilitar aqui, a gente colocou já nessa posição para visualizar os termos semelhantes. A ao cubo não tem, então vamos colocar um 0 aqui, que não temos esse termo. Então, 0 menos o 1, que está aqui na frente do A ao cubo, é quanto? Menos A ao cubo. Menos 1 quarto de A ao quadrado, menos com mais, menos 3A ao quadrado, mais meio de A, menos com mais, menos 5 meios de A. 8 mais com menos, menos 1. 8 menos 1, mais 7. Então, a gente já organizou aqui os dados para a gente poder realizar a operação só com os termos semelhantes. A ao quadrado com A ao quadrado, A com A. E no caso aqui, o A ao cubo, a gente não mexe nele, né? Porque ele não tem nenhum termo semelhante que a gente pode juntar. Aqui, fazendo a operação, veja que nós teremos que tirar de novo o MMC entre 4 e 1. Então, vai ser menos 4. 4 divididos por 4, 1. Menos 1 com menos 12. Então, aqui é tudo. Veja que aqui o sinal também é negativo, tá? Aqui, se a gente fosse associar, a gente vai colocar o sinalzinho de mais, que ele não mexe na nossa subtração, tá? Só para organizar os dados aqui, para a gente não confundir, fazer um jogo de sinal desnecessário, menos com menos vai dar mais. Por isso a gente colocou o mais ele não interfere. Aqui a gente pode fazer direto, denominador igual. 1 menos 5
menos 4 sobre 2A mais 7. É um pouco confuso essa parte, porque tem jogo de sinal, mas preste bem atenção com relação ao jogo de sinal. Tome cuidado, porque o negativo, ele muda o sinal. Então, vai ficar menos A ao cubo. Aqui, ó, vai dar menos 13 sobre 4A. Por que eu coloquei A ao quadrado? Coloquei esse mais aqui, como eu já comentei, porque se eu multiplicar aqui não vai interferir no sinal, certo? Menos 2A mais 7. Então, essa é a resposta da subtração desses polinômios. A subtração a gente tem que se atentar mesmo com relação ao jogo de sinal, que se você quiser preferir mudar primeiro todos os sinais, depois fazer as operações, pode também. Sempre se tentar que a gente vai juntar só termos semelhantes. Então, faz esse jogo do sinal, menos com menos dá mais com menos dá menos, mais com mais não muda. Com o sinal de mais ele não vai estar mexendo no sinal. Então, agora, a gente vai propor uma atividade para você praticar um pouco com relação ao que a gente acabou de apresentar com relação às operações de adição e subtração. Então, acompanha o quadro. As lojas A e B oferecem o mesmo produto pelo preço de R$. Na compra a prazo, as lojas apresentam as seguintes condições. A loja A, 50% de R mais 2 prestações de P reais. E a loja B, 30% de R mais 4 prestações de P reais. Lembrando que 50%, esse símbolo aqui, quer dizer que é 50 sobre 100, que corresponde a 5 décimos. Isso vocês já viram também nas aulas de juros. E agora pede-se o polinômio, que representa o preço a prazo das duas lojas, e a diferença entre os preços a prazo nessas duas lojas. Faça essa atividade, mande suas contribuições e logo nós retornamos para discutir e resolvê-la.
Olá, estamos de volta e vamos corrigir a nossa atividade. Gostei muito, tivemos contribuições corretas no nosso chat, então vamos conferir o nosso problema. Bom, primeiro vamos dar nome aos bois, né? Nós vamos chamar R, o preço, né? E P, o valor da parcelinha. Então, R seria, no primeiro caso, vamos lá, vamos lembrar o que falava o problema. Eu tenho que dar 50%, não é isso? 50% de entrada e depois eu vou ter o quê? Duas parcelinhas de valor P. Então, o nosso polinômio para a loja A é 0,5, ou seja, 5/10 de R mais 2P. Na loja B, eu já tenho que dar quantos por cento? 30%. Isso dá, então, 0,3 de R. E depois, 4 parcelinhas de valor P. Esse seria o preço a prazo. Agora, nós precisamos fazer a diferença entre os preços a prazo dessas duas lojas. Então, vamos colocar o polinômio da loja A entre parênteses. Precisava? Não, para a loja A não precisa, mas para a loja B precisa. Por quê? Porque eu quero a diferença. Então, eu vou ter problema com o sinal. Então, coloquei já os dois entre parênteses. Agora, vamos fazer, né? Sempre semelhantes. Então, vai ficar o quê? 0,5R menos, com mais dá menos, 0,5R menos 0,3R. Depois, 2P menos, com mais é menos, fica 2P menos 4P. A resposta é, então, 0,2R menos duas parcelinhas, ou seria 20% do valor real. E aí, ainda teriam que me devolver, né? Duas parcelinhas de valor P. Fácil? Tá gostando dos probleminhas? Agora nós vamos avançar um pouco. Nós falamos em adição, falamos em subtração, vamos à multiplicação. Voltemos aos slides. Para a multiplicação, tem propriedades importantes que eu preciso me recordar, né? E também lei para expoentes. Vamos começar com a lei para expoentes. Se eu tenho a mesma base, aqui a base é x, aqui a base é x. Os expoentes necessariamente não precisam ser diferentes. Mas quando eu tenho uma multiplicação dessa forma, eu repito a base e somo os expoentes. Lei importantíssima. Bom, agora com relação à propriedade distributiva. Aqui eu coloquei a distributividade dupla, que é a mais completa. O que quer dizer isso? Num parênteses eu tenho dois termos e no segundo parênteses eu tenho dois termos. Então eu tenho que pegar o primeiro termo do primeiro parênteses e distribuí-lo no segundo parênteses. Então, o A tem que ser multiplicado a C e o A também tem que ser multiplicado a D. Bom, agora eu preciso distribuir o segundo termo, que é o B. Então, o B tem que ser distribuído para C e para D. Como é que fica isso, Alau? A vezes C mais A vezes D. Depois, B vezes C mais B vezes D. Então, a professora Genai acabou de apresentar para a gente a multiplicação de polinômios. A gente agora vai dar um avanço vendo agora produtos notáveis. O que é um produto? É o resultado da multiplicação. Por isso que é importante você entender bem o que é essa propriedade distributiva e a lei dos expoentes, conteúdo esse que você já viu lá na aula que teve com relação às potências. Então vamos agora conhecer o porquê de estudar os produtos notáveis. Então acompanhe no quadro.
Então, no cálculo algébrico, alguns produtos aparecem com certa frequência. Por isso, e apresentam certa regularidade. Esses produtos, eles são chamados produtos notáveis. E o conhecimento desses, regularidade, facilita na realização de alguns cálculos. Quais cálculos? A gente pode auxiliar na dedução de fórmulas, isso lá na matemática, na engenharia, ou qualquer outro curso que é necessário deduzir fórmulas. A gente vai usar também na resolução de equações, então pode ser quando você estiver vendo lá equações de segundo grau, de primeiro grau, algumas resoluções você faz uso dos produtos notáveis. E também no cálculo de limites, isso quando acontece alguma indeterminação que é necessário você utilizar os produtos notáveis. Então veja ali que você vai estar utilizando os produtos notáveis por diversas formas. Eles auxiliam também ao entender o que é a fatoração. Então, algumas vezes vamos estar falando sobre os produtos notáveis e puxando também para a fatoração. Então, vamos agora dar continuidade conhecendo quais são os produtos notáveis que iremos abordar na aula de hoje. Então, acompanhe. Iremos ver o quadrado da soma de dois termos, o quadrado da diferença entre dois termos e o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, para iniciar nossa aula, falando sobre os produtos notáveis, vamos ver o quadrado da soma de dois termos. Então, a gente vai estar considerando a seguinte expressão, a mais b ao quadrado, como sendo o quadrado da soma de dois termos, o termo a e o termo b. Veja que eles não são semelhantes, tá? Por isso que dois termos, tudo a gente está puxando a ideia de polinômio, que é muito importante. Vamos resolver inicialmente algebricamente. Então, veja, aqui nós temos que é o quadrado. O que a gente pode fazer? A gente pode abrir esse produto. Então, esse é o produto aqui com a mesma base, certo? A mais B vezes A mais B. O que vamos aplicar agora? A propriedade distributiva. Vamos multiplicar o A vezes o A vezes o B. E depois vamos fazer a mesma coisa com o B. O B vezes o A e o B vezes o B. O que vai dar? A vezes A dá A ao quadrado. Então, que A vezes A ao quadrado, A vezes B, AB. Agora, B vezes A dá B vezes A, que é a mesma coisa que fosse AB. A ordem dos fatores não altera o produto, certo? E B vezes B, B ao quadrado. Veja aqui que nós temos dois termos semelhantes, AB e AB, então a gente pode juntá-los. Ao fazer isso, nós temos A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Então, essa é a apresentação algébrica. Então, veja como foi realizado. Utilizamos as propriedades da potência, que a professora Janai falou lá, que é necessário relembrar, e também com relação à propriedade distributiva da multiplicação. Apresentei algebricamente. Agora, a professora Janai vai apresentar geometricamente. Então, acompanhe no quadro. Então, agora nós vamos ver geometricamente. Vamos começar com um quadrado de lado A mais B. Bom, como o lado é um quadrado, a área é lado ao quadrado, portanto, a área é A mais B. Mas por que eu estou usando esse quadrado aí? Porque eu quero falar sobre este produto notável A mais B. Agora vamos ver algumas situações. Eu vou pegar esse quadrado, já que aqui é A mais B e aqui também, eu vou separar aqui em A e B nos dois lados. Ou seja, o quadrado é o mesmo, só estou separando. Vamos primeiro analisar este quadrado. Então vamos lá, ele tem a área lado A área dele vai ser como? A ao quadrado. Agora, eu vou analisar estes dois retângulos. Você vê que o primeiro retângulo, vou chamar esse de primeiro, ele tem base A e altura B. Este segundo tem base B e altura A. Bom, então, eu tenho a área, que é base vezes altura, tenho dois retângulos de área A vezes B. E agora vamos analisar esse último aqui. Eu tenho aqui, ó,
os lados, é um quadrado de lado B, portanto, a área dele é B ao quadrado. Você consegue ver que se eu pegar este, somar com estes dois, e depois somar com este, vai dar exatamente o quadrado inicial. Então, como é que ficou mesmo? Eu tenho o quadrado de área A ao quadrado, mais tenho dois retângulos de área AB, mais 2AB. E tenho um quadradinho de área B ao quadrado. Como é que eu posso resumir isso, falar este produto notável? Vamos para o quadro. Vamos ver o balãozinho. Olha lá, ó. O quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro termo pelo segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Então, olha lá, ó, rapidamente assim, ó, quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Pegou? Então, a gente às vezes fala mais rápido, porque aí o cérebro consegue, né, captar. Agora vamos usar uma atividade, vamos usar os slides. Eu tenho dois quadrados, o quadrado azul de lado 2x mais 5 e um quadrado vermelhinho de lado x mais 3. Pergunta-se qual é a área total destes dois quadrados. Vamos dar uns instantes para você fazer o exercício e nos mandar as suas contribuições. Voltemos daqui a alguns instantes.
Para resolver essa atividade, a gente pode separar, calcular a área do quadrado maior e depois a área do quadrado menor e realizar a adição. Então, vamos fazer esse procedimento. Então, acompanhe no quadro. Então, calculando a área aqui do nosso quadrado maior, lembrando que a área desse quadrado, vamos chamar ele de quadrado 1. E aqui quadrado 2. Quadrado 2, que aqui vermelho com vermelho não vai estar aparecendo muito. Então, a área do quadrado 1, que é L ao quadrado, vai ser 2x mais 5 ao quadrado. Então, veja aqui que nós temos o nosso produto notável, né? Temos aqui a adição de dois termos, o quadrado da soma de dois termos. Lembre-se que eu falei para vocês que é quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, veja aqui agora a ideia. Quadrado do primeiro termo, 4x ao quadrado. Então, temos que levar o 2 e o x também ao quadrado. Mais 2 vezes 2 vezes 5, 20x. Mais 5 ao quadrado, 25. Então, a gente usou aquele balãozinho lá, o resumo da professora Genari. O quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo termo. Vamos fazer isso com, agora, a área do segundo quadrado. O segundo quadrado é x mais 3 ao quadrado. Então, vamos lá? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, agora resolvendo isso, vamos ter o quê? X ao quadrado mais 2 vezes 1 vezes 3 vezes 6x mais 9. Agora, nós não queremos saber a área do quadrado maior, quadrado menor. Queremos saber a área da figura total. Ou seja, vamos ter que fazer a adição dos polinômios. Fazer área 1 mais área 2. Então, a gente vai ter que relembrar lá a adição de polinômios. Veja como foi importante ver tudo isso anteriormente. Então, os termos semelhantes. X ao quadrado e x ao quadrado. Aqui tem o 4 e aqui na frente tem o 1. 4 mais 1, 5x ao quadrado. Agora, vamos ver o 6x. Aqui tem x, aqui também tem o 6x. 20 mais 6, 26x. Mais 25 mais 9, 34. Então, essa é a área total da figura. Então, veja que aqui a gente utilizou conceitos tanto dos produtos notáveis, né? Quadrado da soma de dois termos. Utilizou aquela ideia, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. E utilizamos também a adição de polinômios, que é importante te relembrar que a adição só pode ser realizada com termos semelhantes. X ao quadrado com x ao quadrado, x com x, numeral com numeral, certo? Sempre fazendo essa parte. E como a gente faz a adição das partes, a gente sempre analisa o que está na frente da nossa parte literal, da nossa variável. Então, agora, nós iremos conhecer a diferença, o nosso outro produto notável. Agora, o produto notável da diferença. Então, acompanhe no quadro. Então, o quadrado da diferença entre dois termos, a gente vai considerar essa seguinte expressão. A menos b ao quadrado, ela vai representar o quadrado da diferença entre dois termos. Então, vamos desenvolvê-la algebricamente. Do mesmo modo que eu fiz anteriormente, nós vamos pegar aqui ao quadrado, quer dizer que tinha a mesma base. Então, só multiplicamos. Agora, vamos aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. Multiplicar o A termo a termo, do nosso segundo parênteses, e o B também termo a termo. Como vai ficar isso? A vezes A ao quadrado. Veja o sinal agora, temos que nos atentar a isso. Mais com menos, menos. Então, A vezes B, menos AB. Agora, veja o sinal de novo. Menos com mais, dá menos BA. A ordem dos fatores não altera o produto, porque nós colocamos aqui na ordem. AB. Menos com menos, dá mais B vezes B, B ao quadrado. Veja que aqui nós temos dois termos semelhantes.
AB e AB. Então, vamos poder juntar. Então, teremos A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Então, esse foi o desenvolvimento algébrico desse outro produto notável. Vale a pena relembrar que se a gente for associar o quadrado da soma e o quadrado da diferença, veja que a resposta é um trinômio. Esse trinômio recebe um nome específico, é um trinômio quadrado perfeito, certo? Porque a gente tem a raiz do primeiro termo, a raiz do segundo termo, e no meio é 2 vezes o primeiro pelo segundo termo. Isso vai variar se é a diferença ou se é a soma. Então, agora a professora Genai vai apresentar geometricamente a resolução desse produto notável, a diferença de dois termos. Estão acompanhando o quadro? Vamos começar novamente com um quadrado, mas esse quadrado vai ser um pouquinho diferente daquele primeiro. Então, vamos lá. Aqui eu vou ter o lado B, aqui tudo o lado A, aqui também B, e este lado aqui, então, vai ser o quê? Se tudo aqui é A, este pedaço é A menos B, desculpa, e eu estou atrás deste produto notável, que é a área deste quadrado vermelho, A menos B ao quadrado. Então, vamos ver algumas situações. Comecemos com o primeiro quadrado de lado A. Então, eu tenho a área deste quadrado maior igual a A ao quadrado. Agora, nós vamos trabalhar com esses dois retângulos da mesma forma que nós trabalhamos no anterior. Só que mudou um pouquinho, né? Porque agora, este primeiro retângulo, ele tem base A menos B e altura B. E este aqui tem base igual a B e altura A menos B. Ambos terão a área A menos B vezes o B. Então, tanto o primeiro como o segundo. Faltou aqui esse pedacinho, lembra? Que é o B ao quadrado. Então, o que a gente pode ver? Eu estou atrás dessa área aqui, ó. Que é esta área que está correlacionada com o meu quadrado vermelho. Então, o que eu posso escrever? Se eu pegar toda a área deste quadrado aqui, tirar estes dois retângulos, então por isso que aqui tem um 2, ó. E eu tenho que tirar deste quadrado como um todo. E depois eu ainda tenho que tirar do A ao quadrado esse meu Bzinho ao quadrado. Dessa forma, eu tenho o meu A menos B ao quadrado. Desenvolvendo aqui, né? Eu vou ter que A menos B ao quadrado vai ser A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Então, a maneira, o raciocínio em cima do geométrico, da parte geométrica, né? É praticamente a mesma. Muda o quadrado que a gente está considerando. Agora, vamos resumir este segundo produto notável. Vamos para os slides. Então, como é que eu posso falar ele mesmo? Bom, vamos então. A menos B ao quadrado é quadrado do primeiro termo. Agora é menos. Agora é menos, tá? 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. O anterior, como é que era mesmo? Era A mais B, né? Era quadrado do primeiro, mais o quadrado do... 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso quer dizer o quê? Deixa eu escrever aqui, ó. O A mais B ao quadrado era quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais
o quadrado do segundo. O que mudou agora? Agora eu tenho menos somente o segundo termo, que é negativo. Olha lá. O terceiro é positivo. Então, veja a diferença do A mais B ao quadrado para o A menos B. Mudou o sinal do segundo termo somente. Agora, vamos para uma atividade. Voltemos aos slides. Assinale a alternativa que contém o resultado da solução do produto notável 5x menos y ao quadrado. Veja que essa é uma questão de concurso, então muito importante. A gente volta daqui a pouco. Mande as suas considerações no nosso chat. Até mais. Olá, obrigada pelo envio das suas contribuições. Realmente, agora a gente vai verificar se é a letra E mesmo a resolução desta questão. Então, acompanhe no quadro. O que a gente sabe da regrinha lá do quadrado da diferença de dois termos? O quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Então, vamos ter o quê? 25x ao quadrado menos 10xy mais y ao quadrado. Então, a alternativa correta para essa questão é a letra E. Então, veja aqui, ó, novamente nós temos um trinômio, que é o trinômio quadrado perfeito, o trinômio que envolve a diferença de dois termos. Então, se a gente fosse analisar isso para fatorar, a gente vai ver sempre, tem raiz quadrada do primeiro termo? Tem raiz quadrada do nosso terceiro termo? No meio, é 2 vezes o primeiro pelo segundo termo? Se é isso, então a gente tem um trinômio quadrado perfeito, ou seja, o trinômio ao quadrado, a diferença de dois termos. Então, em vez de que a gente está associando novamente a ideia dos produtos notáveis com a ideia de fatoração. Que é uma ideia muito importante que vai estar te auxiliando na resolução lá de equações, às vezes no cálculo de algum limite, você utilizar isso, esse conceito, até mesmo na dedução de fórmulas matemáticas, muitas vezes a gente recorre a este conceito. Vamos agora conhecer o nosso outro produto notável, né? O produto da soma pela diferença de dois termos. Então, acompanhe no quadro. Nós temos aqui a seguinte expressão.
A mais B vezes A menos B. Ele vai representar o produto da soma, temos uma soma, pela diferença de dois termos, os termos A e B. Agora a gente vai desenvolvê-los algebricamente. Veja aqui que a gente não vai ter que abrir novamente, já está feito o produto. Então vamos aplicar a propriedade distributiva da multiplicação, multiplicando A termo e B termo a termo. Então vamos fazer A vezes A dá A ao quadrado. Agora A vezes o B. Opa, tem um sinal de menos aqui. Então, atenção ao sinal. Mais com menos, menos AB. Agora multiplicando B vezes A, AB. O sinal aqui é mais e aqui também é um sinal positivo. Por isso ficou aqui mais AB. Menos, mais com menos, menos B vezes B, B ao quadrado. Por isso aqui é menos. Veja aqui, temos menos AB mais AB, quer dizer que não vamos ter nada. Então, o produto da soma pela diferença de dois termos é A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, veja que teve que ter uma atenção maior com relação à aplicação da propriedade distributiva. Tínhamos sinais diferentes, então é necessário fazer essa análise, tomar atenção quando estiver fazendo um produto. Qualquer cálculo que envolva produto de polinômios tem que se atentar muito com relação ao sinal negativo, que ele inverte, certo? Então agora a professora Genai vai apresentar a forma geométrica, né? Vai apresentar esse desenvolvimento desse produto notável geometricamente. É como foi no quadro. Então vamos começar com esse quadrado, ver que eu modifiquei um pouco o lugar do B, né? O lado do quadrado é A, mas eu peguei um quadrado menor de lado B dentro deste quadrado. Bom, então vamos lá, vamos começar com este que tem lado A. Então a área é A ao quadrado e o outro que tem lado B. Então B ao quadrado. Então nós vamos analisar estes quadradinhos aí. Bom, então uma terceira opção, nós vamos trabalhar com esses retângulos, né? Ele tem aqui A menos B e aqui eu tenho também A menos B. Este primeiro, vamos chamar de primeiro retângulo, né? De altura A menos B e lado B, né? Porque aqui é B. E este segundo que eu tenho base A menos B, cuidado que ali não é um sinal de menos, tá? E base e altura, né? A. Bom, o que eu vou fazer agora? Veja se você compreende. Eu vou pegar esses dois retângulos, esse que eu chamei de 1 e esse que eu chamei de 2, e vou colocar um do lado do outro. Lembrando que para este a base é B, e aqui, como eu deitei ele, a base virou A. E ambos têm altura A menos B. Eu quero trabalhar com esses dois aí. Por quê? Esses dois, olha só, qual vai ser a sua área? Lembrando de fatoração, né? Eu tenho aqui por agrupamento, né? Agrupando A menos B, sobra o A mais B multiplicando. Então, vamos lá, voltando, né? Como é que fica, então? Eu posso igualar os dois. Olha lá, ó, o roxinho, né? Vai ser igual a soma do vermelhinho com o alaranjado. Fazendo a distributiva, como deve ser feita. Isso aqui é A ao quadrado menos B ao quadrado. Eu vou ter aqui a multiplicação da soma de dois termos com a subtração. Então, essa é a parte geométrica. Você vê que este é um pouco mais complicadinho da gente, né, ter a noção do todo.
Mas dê mais uma olhada e você vai conseguir compreender muito bem. Vamos resumir? Voltemos aos slides. Eu tenho que o produto da soma pela diferença nada mais é que quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Eu tenho um binômio. Olha, é interessante na hora de você conseguir ver que é esse produto notável. O A ao quadrado, eu tenho um número que provavelmente é um quadrado perfeito, menos um segundo número que também é um quadrado perfeito. Então, um binômio com um sinal de menos no meio. Bom, então agora vamos deixar uma questão para reflexão. Vamos para os slides. A expressão 9x ao quadrado menos 25 é equivalente a 3x vezes 3x menos 25? Justifique. A gente então volta daqui a pouquinho. Não esqueça de mandar suas contribuições no nosso chat. E obrigada àqueles que já estão mandando. Até mais. Então, observando ali, vendo se isso é realmente equivalente, a gente pode ver que não é equivalente, como foi enviado. Então, obrigado por sua contribuição. Então, vamos analisar a situação para realmente mostrar a você que eles não são equivalentes. Veja aqui que nós temos o 9x ao quadrado menos 25 ser equivalente a essa situação aqui. Observe, aqui nós temos um quadrado, aqui nós temos também um quadrado, aqui nós temos um sinal de menos.
temos um binômio, então a gente poderia reescrevê-lo como 3x mais 5 vezes 3x menos 5. Este é o seu produto notável. Então, 9x ao quadrado menos 25 é equivalente a 3x mais 5 vezes 3x menos 5. E não a 3x vezes 3x menos 25. Porque ao fazer essa multiplicação, aplicando a propriedade distributiva, teríamos 9x ao quadrado menos 75x. Então, veja aqui que são resultados diferentes. Então, nós não temos ali uma equivalência. Quando dizemos equivalência, tem que ter a mesma resposta. A gente multiplicar, temos que chegar ao mesmo produto. Então, obrigada por sua contribuição. A gente viu ali que eles não são equivalentes. Veja também que a ideia de se transformar em equivalente, a gente vai estar puxando também um pouco da ideia de fatoração. Quando a gente analisa uma situação dessa, a gente pode pensar como a gente pode voltar num produto notável. Se a gente tem lá já o 9x ao quadrado menos 25, que produto notável ele corresponde? Então, essa é a ideia, né? Vou fazer essa volta, analisar e chegar a um resultado. Então, por isso que é importante também você conhecer esses produtos notáveis. E como eu comentei lá no início da minha fala, nessa segunda parte da nossa aula de hoje, com relação aos produtos notáveis, que são importantes para diversos cálculos. Então, é interessante você saber isso também e associar essa ideia a uma fatoração. Agora, dando continuidade, vamos fazer uma situação em que a gente pode estar envolvendo esses conceitos com relação a um cálculo mental no que se refere aos produtos notáveis. Então, acompanhe no quadro. Então, veja aqui uma situação que a Angélica calculou mentalmente 62 ao quadrado, utilizando os produtos notáveis. Veja aqui como ela pensou. Ela falou que 62 ao quadrado poderia ser escrito como 60 mais 2 ao quadrado. Veja aqui que estamos utilizando aquele primeiro produto notável lá, que é o quadrado da soma de dois termos. Como a gente fala o quadrado da soma de dois termos? O quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, ela utilizou essa ideia. Então, o que ela fez? O quadrado do primeiro termo, 60 ao quadrado. Então, 60 ao quadrado é igual a 3.600. Duas vezes o primeiro pelo segundo termo, 240. Então, 2 vezes 60 vezes 2. E agora, o quadrado do segundo termo, 4. E agora, ela só realizou a adição. 3.600 mais 240 mais 4. Ela encontrou o valor de 3.844. Então, veja que interessante. A gente associou a ideia do que é um produto notável com cálculo mental. Por exemplo, se a gente quer saber um valor ao quadrado, às vezes a gente pode fazer uso desses produtos notáveis. Então, veja como a Angélica fez. Ela pegou 60 mais 2, o quadrado da soma de dois termos. Ela usou esse conceito, quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. E assim, encontrou quanto que é 62 ao quadrado. Pensando nisso, iremos propor para você a seguinte questão para reflexão. Então, acompanhe no quadro. Que produto notável pode ser utilizado para calcular mentalmente 93 ao quadrado? Que resultado será encontrado? Então, pense com relação a que produto notável você pode utilizar aqui. Será que é o produto da soma, ou da diferença, ou o produto ou da soma pela diferença? Veja que ali nós temos o quadrado. Então, a gente pensa, analise, avalie a situação e também informe qual é o resultado. Mas faça esse cálculo mentalmente, tentando fazer essas contas, porque são números que às vezes dá para a gente fazer mentalmente, às vezes é rápido. E depois, mande suas contribuições para que nós possamos apresentá-las aqui e discuti-las. Logo nós retornamos.
Então vamos lá. Vamos fazer o 93 ao quadrado, lançando mão do produto notável, que é quadrado da soma de dois termos. Professora Mariana vai para o quadro. Então, pensando para resolver esse daqui, a gente poderia usar o quadrado da soma ou o quadrado da diferença. O que é mais fácil? O que nós conhecemos? Veja que aqui nós temos o 90 mais o 3, que daí a gente dá o quadrado da soma, isso é elevado ao quadrado. Então, vamos pensar, 90 ao quadrado, que é o quadrado do primeiro termo, é igual a 8.100, quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes 90 vezes 3, mais o quadrado do segundo termo. Então, 3 ao quadrado, 9. Então, aqui realizando as operações, nós vamos ter o quê? 2 vezes 9 vezes 3. Então, 2 vezes 3, 6 vezes 9, dá 540. Então, vamos somar agora. 8.100 mais 540 mais 9. Então, realizando essa adição, vamos ter 8.649. Então, este é o cálculo realizado sem o uso da calculadora, né? Fazendo mão apenas do cálculo mental, associando o que a gente já tem. Agora, você pode brincar com seu amigo, não o que está aí do seu lado, que ele já sabe qual é o truque, e pedir para os seus amigos fazerem, por exemplo, 93 ao quadrado ou qualquer outro valor ao quadrado, em que você vai fazer muito mais rápido do que ele, sabendo essa dica do produto notável. Agora vamos deixar mais uma atividade para você. Vamos ao quadro. Ela também é de um concurso. Um aluno, ao resolver o produto notável ao cubo menos 8 elevado ao quadrado, obteve como resultado o trinômio a elevado à nona menos 16 ao cubo mais 64. Com base nessa resposta, onde o aluno cometeu o erro? Então, verifique bem, né? Onde foi que o aluno cometeu o erro. Mande a sua contribuição e a gente volta daqui a alguns instantes.
Então, para analisar essa situação, a gente tem que determinar a situação. Ali não tem um quadrado, não quer que desenvolva um produto notável, que vai dar um trinômio. Mas onde será que aquele aluno errou? Vamos agora, então, desenvolver esse produto notável para, assim, verificar o equívoco do aluno na hora de desenvolver este produto notável. Então, acompanha no quadro. Então, veja aqui que nós temos o quadrado da diferença de dois termos. E o aluno, ele chegou com uma resposta, isso daqui. O sinal, tudo certo, né? Ele não errou sinal, mas onde será que ele errou? Será que ele errou alguma multiplicação aqui no meio, potência ou resultado final? Então, vamos desenvolver esse quadrado, né? Esse produto notável, né? Que vai resultar num trinômio quadrado perfeito. O que nós temos? O quadrado do primeiro termo, a ao cubo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Veja aqui, nessa primeira situação aqui, que nós temos que analisar, relembrar o conceito de potenciação. Como nós temos aqui potência de potência, a gente não vai fazer 3 ao quadrado. É 3 vezes 2. Então, vai ficar a elevado à sexta. Então, veja que a gente tem sempre que recorrer a alguns conceitos que a gente já viu no desenvolvimento dos estudos continuados, né? Sempre puxando, relembrando alguns conceitos. 2 vezes 8, 16 ao cubo, mais 64. Então, onde o aluno se equivocou? Onde ele errou? Ele errou aqui, no A9, porque deu a sexta. Então, ele se confundiu ao utilizar a possibilidade da potenciação. Então, é um erro comum que pode acontecer se você não se esquecer de alguns detalhes, que são pequenos detalhes, mas que fazem toda a diferença quando estamos desenvolvendo uns cálculos algébricos ou cálculos, enfim, vários cálculos em matemática. É importante sempre você relembrar como são esses conceitos, a forma que eles são aplicados. Então, por isso que a gente deu essa questão para você analisar, identificar onde o aluno cometeu o erro. Veja que ali ele levou o 3 ao quadrado, achando que o quadrado do primeiro termo é tudo. A ao cubo vai dar, então, a nona. E não é isso, vai dar a sexta potência. Então, agora, vamos dar um pequeno momento para perguntas, para você enviar as suas dúvidas com relação a algum conceito que foi abordado nessa aula de hoje e logo nós retornamos. Gostaríamos de agradecer a sua participação ao longo da nossa aula hoje de polinômios e produtos notáveis. Esperamos que você tenha compreendido um pouco mais a respeito desses conteúdos e até a próxima! A gente se encontra numa outra oportunidade. Até mais!